projetos que são tremendos. Eu me apaixonei pelo Dunamis, um trabalho tremendo no que diz respeito a missões. Missionária, é com a senhora agora. Amém. Glória a Deus. Toda a autoridade é dada à senhora agora. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Podem sentar. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. É muito bom estar aqui novamente, né? Acho que no finalzinho de 2019 a gente esteve aqui. Quem esteve aqui, quem lembra aqui da noite que eu estive aqui ministrando? 2019? Alguns aqui estavam comigo. Amém. Glória a Deus. E estamos de volta, né? Passou 2020, um ano tão complicado, um ano tão difícil, né? Mas glória a Deus porque você está aqui de pé, amém? Glória a Deus porque você venceu, né? E você está aqui, aleluia, Deus é muito bom. E eu sou muito feliz, muito grata a Deus, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel, aleluia, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Só Ele é digno de receber toda a adoração, todo louvor, toda honra e toda glória, aleluia. Glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu queria mostrar para você, né, a grande bênção que Deus me deu esse ano. É o meu primeiro livro, Nunca Vou Desistir, glória a Deus. E eu vou compartilhar mais na frente um pouquinho do testemunho de como foi, né? Mas esse livro, eu conto um pouquinho da minha história, né? Da infância e como tudo foi desenrolando, o chamado, como que Deus me chamou, como que Deus fez a escola de missões, né? Acho que eu compartilhei um pouquinho com vocês quando eu estive aqui, né? Deus me levou. Em 2010 eu fiz um curso e eu tive convicção que Deus estava me chamando realmente para nações, para missões, para viver em tempo integral, para a obra, para o reino de Deus. Em 2011 Deus me levou para uma escola missionária em Goiás, eu fiquei 1 ano e meio nessa escola. E em 2012, em setembro de 2012, Deus me levou para a África. Eu fiquei 11 meses morando numa base missionária lá na África, servindo a Deus, aprendendo, né, tendo experiências com outras pessoas de outros países. E foi assim, um tempo muito maravilhoso, né? E desde lá eu tenho vivido integralmente para o reino de Deus, né? Que Deus o vento vai soprando e Deus vai me levando e eu vou vivendo. E tem sido uma grande aventura, né? Não é fácil, mas é muito gostoso, né? Aprendi isso com meu avô, que hoje ele já... Quando eu estive aqui, eu acho que eu compartilhei com vocês, né? Que ele tinha falecido na época que a gente esteve aqui no SCC. Meu avô foi um grande pastor, muitos anos, no interior do Ceará. E eu faço até a dedicatória do livro para ele. E eu aprendi com ele que ele falou uma vez, né? Irmãos, não é fácil, mas é gostoso. Então é muito gostoso quando a gente vive para o Senhor, quando a gente vive na vontade perfeita de Deus, né? Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho um chamado para ser missionário, então... Todos nós não temos chamado para ser missionário, mas quando você entende qual o chamado de Deus para a sua vida, quando você entende que você está vivendo no centro da vontade perfeita de Deus, isso é o que vale a pena, isso é o que faz a nossa vida ser uma vida plena, ser uma vida gostosa, né? Então, talvez Deus te chamou para servir em outras áreas, né? Nós estamos estudando na nossa igreja sobre as 12 portas, né? Estamos orando, né? Querendo conquistar a cidade para Jesus. E para isso, nós como igreja devemos
entrar em todas as esferas da sociedade, né? Então Deus não nos chamou somente para estar aqui pregando e cantando, né? Deus nos chamou para algo mais, né? Então cada um de nós temos um chamado específico. Talvez Deus te chamou para atuar na área da política, né? E olha como está precisando, é uma área que está precisando muito do reino de Deus ser manifestado ali, né? Pessoas que têm um chamado para estar na política, para que possam fazer a justiça, para que possam governar com integridade, né? Para que possa acabar com essa corrupção, com essa mentira, esse engano que está na nossa nação. Talvez Deus te chamou para a área da ciência, ou para a área da educação, ou para a economia, para ser um grande empresário, né? Para ganhar muito dinheiro, para investir nos missionários, né? Nas missões, nas ações. Então você precisa entender para que Deus te chamou, qual a área que talvez você já sabe, talvez você já seja atuante, ou talvez você ainda não sabe ainda, precisa descobrir, né? Então vai orando e vai vivendo e vai florescendo onde Deus te colocou, né? Talvez Deus te chamou para a educação, para ser professor na universidade. Irmãos, como isso é preciso. Tem a luz de Cristo dentro das universidades hoje em dia, né? Onde o esquerdismo tem feito a cabeça da juventude, as pessoas estão se desviando, entrando na faculdade e se desviando, perdendo o foco do reino. Então, não sei para qual área Deus te chamou, para qual esfera, mas você precisa entender, você precisa ter convicção e você precisa ser reino onde Deus te colocou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu entendi que Deus me chamou para a esfera da igreja, né? Para as nações, para me usar no ministério da palavra, para que eu pudesse dedicar minha vida em tempo integral. E assim eu decidi dizer sim para Ele, né? E eu tenho vivido isso já há mais de 10 anos. E aqui nesse livro eu compartilho um pouquinho sobre essa experiência, sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração durante esses anos, né? Então, assim, se você está disposto, né, a viver a plenitude, a glória, a presença, a vontade perfeita de Deus, esse livro vai te ajudar, né? E o meu desejo é que esse livro traga uma motivação para o seu coração, para que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou, que Deus sonhou para você, né? Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós não nascemos por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está nessa cidade por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está nessa família por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Fala lá na Bíblia, Eclesiastes, né? Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então nós precisamos entender, né? Para que Deus me criou? Para que eu estou aqui, né? E aí Deus vai falar com você claramente, Ele vai te dar a direção daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa ser. Amém? Então esse livro, Nunca Vou Desistir, né? Eu trouxe alguns exemplares aí, vocês são privilegiados, porque eu nem lancei na minha igreja ainda, e eu já estou lançando aqui com vocês, né? O livro chegou na gráfica os dias que eu estava ali na escola do Dunamis, né? Eu passei 7 dias. Nós viemos para ter escola de 21 dias, mas a escola teve que ser pausada, né, por algumas complicações lá na área da saúde. E nós adiantamos as nossas passagens, né, e eu ia ficar até o final do mês, né, até o começo de fevereiro, mas aí aprove Deus que tudo isso acontecesse, nós estamos aqui hoje, amém? E eu quero dizer que, se você for comprar esse livro, você vai ser muito edificado. Eu recebi o retorno de um dos irmãos ali da igreja do pastor Melquides. Eu fiquei muito maravilhada. Quando ele terminou de ler o livro, ele me deu um retorno. E eu fiquei assim, Senhor, muito obrigada. Porque só uma pessoa sendo abençoada, eu já fico feliz, né? E eu creio que muitas vidas vão ser edificadas por aquilo que está escrito aqui nessas páginas. Amém? Glória a Deus. Então eu quero entrar na mensagem. Eu vou ministrar um pouquinho hoje sobre o que eu escrevi aqui no livro, né? Algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que nós vivemos a nossa vida por fé e não por vista. Amém? Amém? Glória a Deus. Então talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, porque muitas vezes nós colocamos os nossos olhos na circunstância, no problema, né? E falamos assim, mas 2020 foi um ano tão difícil, né? Tanta coisa ruim acontecendo.
Muitas vezes alguns até perdem a fé, né? Não sei como que está o seu coração, mas muitos perdem, muitos até deixam de vir à igreja, muitos até deixam de acreditar, né, em Deus. Irmão, mas eu quero dizer para você que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, nós andamos por fé. E os nossos olhos precisam estar fixados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Então essa é a fé, né? Nós não estamos vendo agora, nós não estamos vendo na nossa realidade, mas nós esperamos que aconteça. Nós temos convicção que vai acontecer. Porque, irmãos, nós já sabemos o final da nossa história. Nós já sabemos que nós podemos passar por várias provações, por várias dificuldades, por doenças, por pandemia, mas nós sabemos o final da nossa história, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Que nós vamos terminar bem, porque nós estamos com Jesus. Com Jesus no nosso barco, tudo vai muito bem. Aleluia! Então a prova de que nós temos realmente vivido por fé é quando nós confiamos em Deus. É quando nós confiamos na palavra de Deus. Então onde que está a tua confiança? A tua confiança não pode estar no governo. A tua confiança não pode estar nos teus bens. A tua confiança não pode estar no pastor. Não pode estar no teu esposo. A tua confiança precisa estar em Deus e na sua palavra. Na palavra dele. Fé fala de confiar, né? Se você diz que tem fé, então você confia. Então quando nós dizemos que nós vivemos por fé, nós entregamos, nós depositamos a nossa confiança em alguém, em algo. E não tem como você dizer viver por fé se você não confia na pessoa de Jesus. Você precisa confiar inteiramente nele, porque ele não falha. Ele nunca falhou, ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai nos decepcionar, ele nunca falha. Esse é o nosso Deus. Algum tempo eu confiei muito em homens, eu fui muito decepcionada por isso. Né? E quantas histórias nós conhecemos de pessoas que se afastam de Deus, se desviam da igreja, porque se frustrou com um líder, se frustrou com alguém, se decepcionou com alguém. Irmãos, eu não tenho como me afastar de Deus por causa de homens, porque a minha confiança não tem que estar nos homens, tem que estar em Deus. E na Bíblia fala: maldito é o homem que confia no outro homem, né? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus, em Deus. E eu tenho colocado a minha confiança nele. Desde 2009 eu vivo integralmente dependendo dele em todas as áreas da minha vida. E uma das áreas mais difíceis, a área financeira. Eu dependo dele, eu vivo por ele. E ele tem me sustentado, ele tem suprido as minhas necessidades. O que eu preciso ele me dá, sabe? Ah, mas a gente conta a nossa história, né? Já estou escrevendo um livro, fui para a África e tal. E às vezes as pessoas pensam que a gente é rico, a gente não é rico não. É Deus que faz, irmãos. A gente só tem que sonhar os sonhos dele. A gente só tem que viver na vontade perfeita dele. E ele faz. E ele vai fazer acontecer. E eu aprendi a confiar na soberania de Deus. Eu aprendi a depender dele. Eu aprendi que ele é o meu pai. Ele é um Deus Pai. O Pai que provê. O Pai que dá a direção. O Pai que protege. O Pai que cuida. Este é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Viver por fé. Quando nós vivemos por fé, nós não podemos dar ouvido às vozes desse mundo, né? Porque o mundo prega ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Porque o mundo ensina ao contrário. Nós devemos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas vão falar ao contrário daquilo que Deus te prometeu. Muitas vezes as pessoas vão até te criticar. Muitas vezes elas não vão acreditar. Muitas vezes pessoas próximas a você, muitas vezes a sua própria família.
Porque elas não sabem, elas não têm experimentado aquilo que você tem vivido. Muitas vezes elas não estão no mesmo nível espiritual que você, elas não vão entender. Porque Deus falou foi com você, não foi com elas. Muitos não entendem, mas eu quero dizer para você, não se importem com o que os outros pensam ou falam de você. O que importa é o que Deus pensa, o que importa é o que Deus fala. O mais importante é agradar a Deus e não aos homens. Aleluia! Quantas pessoas não conseguiram viver o seu chamado? Quantas pessoas não conseguem viver o propósito de Deus? Porque elas não conseguem crer, confiar que Deus é poderoso para prover todas as coisas. Quantas pessoas eu já conheci? E muitos têm vivido uma vida frustrada, porque têm corrido atrás dos seus próprios sonhos, atrás dos seus próprios projetos. E muitas vezes não é aquilo que Deus quer para elas. E vive uma vida frustrada, infeliz, porque o dinheiro, irmãos, não traz felicidade, irmãos. O dinheiro é bom, nós precisamos de dinheiro, mas o dinheiro não traz felicidade. Se trouxesse essas pessoas que eram ricas, milionárias, não estavam se suicidando, né? Não viviam a vida na depressão. O que preenche totalmente o nosso coração é a pessoa de Jesus. É viver uma vida no centro da vontade de Deus. É cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Aleluia! Glória a Deus! Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé, confiar que Deus é poderoso e soberano, que Ele pode fazer infinitamente mais. Por isso nós não podemos viver uma vida movida pelas circunstâncias. Ah, mas é tudo tão difícil. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Ah, mas isso, aquilo. E a pessoa está doente e tal. E você vai olhando para as circunstâncias e muitas vezes aquilo vai abalar a sua fé. Não viva uma vida movida pelas circunstâncias. Não viva uma vida movida pelo medo. Não viva uma vida movida pela culpa. Seja movido por fé. Seja movido pela eternidade. Seja movido por fé. E é isso que Deus requer de nós. É que nós creiamos nele. Que nós andamos de fé, em obediência, em amor. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós vamos precisar dar passos de fé, viver em ousadia, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando Deus mostrar tudo, titim por titim, para a gente viver os propósitos de Deus. Ele não vai fazer assim. Talvez Ele vai mostrar onde você vai chegar, né? Mas o caminho, a jornada, você vai ter que dar passos de fé, você vai ter que se arriscar, você vai ter que ousar, né? Ousadia. Amém? Então, quando Deus te liberar uma palavra para você, quando Deus, né, te trazer uma profecia, quando Deus te mostrar um sonho, quando Deus falar contigo, irmão, caminha debaixo dessa palavra, vai fundo, foca, se arrisca, mesmo que aquilo demore para cumprir, mesmo que aquilo, né, mas passou tanto tempo e nada, caminha debaixo dessa palavra, tenha fé, seja ousado, porque se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso. Aleluia. Ele não é homem para que minta. Aleluia. Em 2008 Deus falou comigo sobre nações. Em 2008, em 2013, em 2012 eu estava pisando na África. Eu estava cumprindo a promessa, a palavra que Deus tinha feito para mim. E hoje eu estou aqui ministrando, apresentando para você o meu livro. A palavra de Deus se cumprir na minha vida. Aleluia. Aprenda a viver por fé e não por vista. Enquanto você espera, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Caminhe debaixo dessa palavra. Aleluia. Na Bíblia fala que Deus, Ele deu a Eva para Adão enquanto Adão dormia, né? E muitas vezes nós precisamos desse tempo de descanso também do Senhor. Às vezes quando Deus libera uma palavra, quando Deus, né, te mostra algo, não vai acontecer muitas vezes da noite para o dia. E muitas vezes nós precisamos aprender a caminhar por fé e também a descansar nele, a esperar.
Porque há um tempo certo, há um processo para tudo. Aleluia, glória a Deus. E Deus me ensinou a descansar, Deus me ensinou a esperar. Quanto tempo, quantos anos. E aí, Senhor, e Deus foi, né, te acalma, espera, confia. E Deus foi cumprindo as promessas. E quando foi agora no final de 2019, Deus liberou uma palavra profética para mim. Muitos anos eu tinha vontade de escrever um livro e eu nunca tinha colocado em ação isso, né? E aí, quando foi no final de 2019, Deus falou para mim que os livros iam ser os meus instrumentos, né? Um irmão teve uma visão comigo. E aí, quando chegou 2020, chegou a pandemia, a quarentena, né? Diz assim, agora eu vou colocar em ação. E aí eu comecei a escrever, eu orei para Deus me dar um notebook, Deus me deu. E eu comecei a escrever, colocar tudo aquilo que eu já tinha escrito na minha agenda. E assim surgiu o livro, né? Surgiu o livro. E agora, como publicar? Se eu não tinha dinheiro. E aí, Senhor, o que fazer, né? E eu comecei a orar. E fiquei preocupada e querendo, Senhor, e aí, Senhor, eu preciso ter dinheiro, preciso publicar esse livro. E aí eu fui para a oração. Naquela oração, lá na congregação ali perto da minha casa, Deus usou a irmã. E Deus falou assim para mim, fique quieta, fique calado, porque eu estou contigo nesse negócio. E eu vou prover. Aleluia. E eu comecei a descansar, né? E a acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Irmãos, o que mais nós precisamos é uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Porque a palavra é a matéria-prima. Deus criou o mundo pela palavra. Ele falou e tudo se fez. Então, se Ele já liberou a palavra, irmão, já está feito, já é. Você só precisa caminhar em fé, obedecer e ser ousado e começar a agir por fé, dando passos de fé. E assim eu fui fazendo. E aí Deus, de repente Deus foi mandando alguma provisão e eu fui paguei a revisora textual, né, para fazer toda a correção. E aí depois terminou a revisora, fui para procurar uma diagramadora, paguei a diagramadora, Deus foi mandando os recursos, né? E aí fui caminhando, e aí pronto, o livro estava pronto, e agora eu tinha que ter dinheiro para fazer na gráfica, porque eu fiz o livro todo independente, não tem nenhuma editora. E aí, Senhor, e agora? E aí Deus foi me dando estratégia, comecei a vender caldo de carne na minha igreja, comecei a fazer o bazar na minha casa, e orando, e algumas pessoas chegaram para me ofertar também. Eu sei, irmãos, que Deus fez um milagre, Deus proveu, que eu ia fazer somente 100 livros na gráfica. Uma irmã viu a minha publicação, e ela disse, olha aquela Nilcetinha de Deus de abençoar, e ela chegou assim para mim, eu vou te dar aqui R$1.000 de oferta para você fazer mais livros nessa gráfica. E eu, aleluia, eu chorei de toda alegria pela fidelidade de Deus. Como Deus é fiel, irmãos. Eu não tinha condição nenhuma financeira, mas Deus fez acontecer. E eu estou aqui com o livro nas minhas mãos, testemunhando para você que quando Deus fala, Deus cumpre, que Ele paga, que Ele provê, que Ele é fiel. E nós não podemos andar somente por aquilo que nós vemos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas está difícil. Ah, mas isso, aquilo outro. Não adianta murmuração, não adianta reclamar. Você tem que agir com fé. Agir com fé, dar passos de fé. Aleluia. E Deus fez, e Deus faz, e Deus continua a fazer. Eu quero dizer para você, não vivam uma vida com medo. Quantas pessoas estão deixando de cumprir o propósito, de viver o chamado, de correr atrás dos seus sonhos, porque estão deixando o medo paralisar. Irmãos, não podemos, como diz uma frase do Theo Hayashi, não podemos reduzir os nossos sonhos por causa dos nossos medos. Na Bíblia, nós vemos uma expressão que aparece mais de 300 vezes na Bíblia, que fala, não temas, não temas, não temas, não temas. Por que essa expressão aparece tantas vezes na Bíblia, irmãos? Porque Deus sabia que nós, como seres humanos, nós íamos ter medo. E
E muitos estão deixando o medo paralisar. Quantas pessoas estão com medo desse vírus? Quantas pessoas estão saindo dentro de casa? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de ansiedade, de pânico, de uma crise? Estão ficando doentes, não é nem por causa do vírus, é por causa do medo. O meu Deus é poderoso para me guardar. O meu Deus é poderoso para me proteger de tantas coisas, quanto mais um vírus. Irmão, se você assiste televisão Globo, pelo amor de Deus, irmão, desliga a Globo da sua casa. Desliga, irmão, fecha. Vai ler a Bíblia. Vai ouvir hinos, vai ouvir mensagens, sermões. Porque as pessoas estão ficando doentes de tantas notícias, de tantas coisas ruins. Não temas, não temas. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Não temas, não temas. Nós vimos uma história na Bíblia, Zacarias e Isabel, lá em Lucas 1, do 12 ao 13, ele fala assim. Nós conhecemos essa história. Deixa eu abrir aqui, né, para a gente ler o contexto. Lucas capítulo 1. Aleluia. A história é muito grande, o capítulo, né? Mas pra gente lembrar aqui, né? O Zacarias, ele estava com um grupo, né, de pessoas lá no templo e tal. E aí aqui, o versículo 11. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, a tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Este será motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o teu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde seu nascimento. Versículo 18. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, a minha esposa igualmente de idade avançada. 19. E o anjo lhe disse: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Aleluia. Oh, glória. Você já pensou, você já leu essa passagem aqui e você já se perguntou, né? Por que Zacarias tem algumas versões que diz, né? E ficarás mudo. Aqui ele está falando, permanecerás em silêncio. Não é porque ele ficou em silêncio porque ele quis. O anjo deixou ele mudo, sem falar. Olha que interessante. Zacarias, né, e Isabel eram pessoas justas diante de Deus. Eles viviam uma vida irrepreensível diante de Deus. Eles obedeciam os mandamentos, os preceitos. Eles tinham um coração obediente. Mas mesmo assim, Zacarias teve medo. Ele teve medo. Ele não conseguiu acreditar na palavra que o anjo liberou para a vida dele. Ele ficou, mas como pode? Eu, idoso, a minha esposa idosa, como que vai acontecer? E aí, o anjo fez com que o Zacarias ficasse mudo, em silêncio. Você já parou para pensar o porquê? Por que disso? Por que ele precisou ficar um tempo sem falar, enquanto ele esperava a promessa se cumprir? Porque ele não tinha crido. Irmãos, e a nossa incredulidade, ela é contagiosa.
Sabe quando Deus fala com você, quando Deus te dá um sonho e você vai contar para alguém e aquela pessoa começa a desacreditar disso. Não, mas isso aí, não, mas você não. E aquela pessoa, ela é incrédula. Então, e aí ela vai começar a querer, né, tirar a sua fé, desacreditar você também. Então por isso que ele ficou mudo, ele não falou, Deus calou ele, para que ele não transmitisse a falta de fé dele para outros. Irmão, se Deus te fez uma promessa, se Deus te deu um sonho, se Deus te chamou para fazer algo, né? Mesmo que isso seja difícil aos olhos dos outros, mesmo que isso seja impossível aos olhos dos outros, não deixe o medo te paralisar. Não deixa. Zacarias, ele ainda tinha fé, ele estava com medo. E aí foi um tempo que ele precisou se calar. E muitas vezes vai chegar um tempo também que a gente precisa ficar calado, sabe? Que a gente não pode, né, falar nada. Porque se for para abrir a boca, para dizer palavras contrárias, ou para murmurar, ou para não acreditar, é melhor ficar calado. Ficar calado, irmão. Guarde no seu coração aquilo que Deus já liberou. E espere. Guarde essa palavra. Não solte palavras de medo. Não solte palavras de incredulidade. A palavra tem poder. E Deus, ele trabalha também em meio ao silêncio. Deus, ele trabalha. No tempo certo, a promessa nascerá. Oh, glória. Eu fiquei 2020 todo sonhando com esse livro, né? Deus me prometeu, Deus falou, eu fui, vou e tal, sonhando, agindo. E a promessa nasceu, né? Agora em 2021, em janeiro, o livro ficou pronto. Irmãos, nós precisamos viver por fé. Não deixar o medo nos paralisar. Muitas vezes, para você viver experiências com Deus no sobrenatural, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E você precisa ser ousado. Ousadia. Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos na promessa, na palavra. E vá, viva tudo aquilo que Deus já prometeu para você. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Aleluia. Essa é uma manhã, né? O Espírito Santo trabalha de uma forma diferente, como nós imaginamos. E nessa brisa, né? Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Que o Espírito Santo comece a ministrar no seu coração. O que ainda que você quer fazer, viver, quais os sonhos que você tem. Talvez você já passou por tantas situações difíceis, por tanta dificuldade, por tantas coisas que você talvez já até perdeu a sua fé. Ou talvez você não tenha mais sonhos, não consegue mais sonhar. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar aí, comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu, Senhor, tem aberto os nossos olhos, Senhor, para a verdade, Deus. E eu creio que Tu estás aqui nessa manhã, Pai, ministrando aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ensina a caminhar em fé, a andar em fé, Senhor. Senhor, nós queremos ver todos os sonhos, todos os propósitos, todos, Senhor, os projetos que Tu tens para nós, Senhor. Não queremos, Senhor, andar de uma forma medíocre, Pai. Nós queremos ir além, Senhor. Nós queremos voar mais alto, Deus. Oh, Deus, leva-nos além, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos viver tudo aquilo, Deus, que Tu planejou para as nossas vidas, Pai. Nem mais, nem menos, Senhor. Nós queremos ver os Teus sonhos, Deus. E eu te peço nessa manhã, Senhor, se existem pessoas aqui, Pai, que não conseguem mais sonhar, Pai. Se existem pessoas aqui que não conseguem mais ter fé, Senhor. Senhor, que nessa manhã, Espírito Santo, Tu visite agora cada coração, Pai. Traz de volta a vida, Senhor. Ressuscita os sonhos, Pai. Ressuscita o chamado, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aquele coração, Senhor, que está, Senhor, fraco. Aquele coração que está doente, Pai. Que não consegue mais acreditar, Senhor. Senhor,
Senhor, nessa manhã, Pai, seja renovado, seja restaurado, Deus, os sonhos, o ministério, o chamado. Era xeretelhamos. Era xeretelhamos. Abre os nossos olhos espirituais nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre a visão, Senhor. Nos dá a visão de águias de silício. Oh, Senhor, queremos viver por fé e não por vista. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, visita, Pai, cada coração aqui nessa manhã, Senhor. Cada pessoa que está acompanhando essa live, Deus. Oh, Senhor, sopra o Espírito Santo, sopra o teu vento agora, sopra o fôlego de vida, aonde, Senhor, aquilo que estava morto, traz de volta a vida, Senhor, traz de volta a vida, Deus. Eu quero orar pela sua vida, você que está aqui nessa manhã, e você que não consegue mais sonhar, não consegue mais, não tem mais forças. Não sei como que está a sua vida, mas se o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa manhã, nessa palavra, você precisa receber uma oração de fé, de ânimo, de força, para viver um novo tempo com Deus. Irmãos, 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Vai ser o ano do avivamento da nossa nação. Vai ser um tempo que Deus vai derramar coisas novas na igreja brasileira, irmãos. Glória a Deus. Vai ser um tempo de caminhar por fé no sobrenatural. Oh, glória. Eu quero orar por você nessa manhã. Você que precisa de um novo ânimo. Um novo ânimo para andar em fé, para sonhar novos sonhos em Deus essa manhã. Vem aqui para frente, eu quero orar por você. Aleluia. Ora choroteira, ora choroteira, la 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 cheira, charatória andarás. Oh, Espírito Santo, tens liberdade neste lugar, Senhor. Oh, Jesus, aviva os nossos corações, Senhor. Aviva os nossos corações, Senhor. Queremos mais a Tua presença, Senhor. Queremos mais a Tua glória, mais o Teu fogo. Queremos mais de Ti, Senhor, mais poder.